Nessa aula nós vamos estudar sobre a geopolítica durante a Guerra Fria, que começou logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e foi até 1990 com a queda do socialismo soviético e a sua dissolução. O país dissolveu-se em 15 repúblicas e assim pôs fim à Guerra Fria. Essa guerra ocorreu entre Estados Unidos e União Soviética, mas também entre outros países que eram ou aliados dos Estados Unidos ou aliados da União Soviética. Mas os cabeças, os protagonistas da guerra eram os Estados Unidos e a União Soviética, que tinham uma disputa pela hegemonia global em relação aos seus respectivos sistemas político-econômico. Os Estados Unidos defendia a democracia e o capitalismo, e a União Soviética defendia o comunismo unipartidário e fechado e o socialismo e a expansão desses sistemas aí. Então foi denominada Guerra Fria porque não houve retaliação direta entre um país e o outro com as ofensas que jogavam um sobre o outro. Então, não houve nenhum confronto direto armado entre Estados Unidos e União Soviética. Eles confrontavam apenas em territórios de outros países, apoiando militarmente ou politicamente aquele território para adquirir mais um aliado. Durante a Guerra Fria ocorreu um enfrentamento político, de influência política entre os territórios, estratégico, vários países estratégicos para o crescimento dos seus respectivos sistemas político-econômico, também ideológico entre os Estados Unidos e a União Soviética, e que espalhou-se pelo mundo. Vários países, inclusive aqui da América Latina, teve influência tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética para as grandes potências tentarem ludibriar e manter a sua influência política nesses países. As principais estratégias que tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética usavam eram essas aqui. A provocação. Essa provocação muitas vezes eram feitas através de desfiles de armamentos em praça pública nas capitais. Eles desfilavam seus mísseis, suas bombas, suas novas armas e também davam declarações provocando um ao outro. Ocorria também muita espionagem. Daí vieram as principais agências de espionagens do Ocidente e do Oriente. Do Ocidente, a CIA, que ainda hoje existe, e lá da União Soviética, a KGB, que foi extinta, mas era a agência de espionagem soviética. A ajuda de outros governos, como por exemplo os Estados Unidos, formou aliança com países da Europa Ocidental, assim formando a OTAN. E já a União Soviética também, da mesma forma, formou alianças com os países da Europa Oriental e tiveram ajuda desses governos, assim como a ajuda de Cuba também, que permitiu a União Soviética levar mísseis nucleares para o seu território, e isso provocando e ameaçando os Estados Unidos. Alianças de governos, propaganda. Essa propaganda muitas vezes era utilizada de revista em quadrinhos, como o Capitão América, por exemplo, que é um símbolo tipicamente americano, e que na época todos os inimigos do Capitão América eram soviéticos, como por exemplo Caveira Vermelha e outros aí que o Capitão América tinha que enfrentar. Então era muito usado de propaganda em revista de quadrinhos, em desenhos animados, e também tinham as versões de heróis soviéticos enfrentando os tiranos capitalistas, segundo o que eles idealizavam. E a guerra utilizando-se de outro país, a exemplo da Coreia do Norte e Coreia do Sul, onde tanto a União Soviética apoiou a Coreia do Norte, os Estados Unidos apoiou a Coreia do Sul, e se enfrentaram não diretamente, mas fornecendo armas e suprimentos para os dois países lutarem contra o outro, assim como também ocorreu no Vietnã do Norte e Vietnã do Sul se enfrentando, e Estados Unidos se envolveu
nessa guerra para tentar expulsar os comunistas lá do país, e teve que se retirar, ficando aí o Vietnã, um país socialista. O socialismo ganhou dessa vez, sendo que depois da Guerra Fria ter cessado, o Vietnã tornou-se um país capitalista. Os objetivos da guerra para os Estados Unidos era promover a abertura de mercado para prevenir outra depressão, tal qual a depressão de 1929, a crise de 29. Então o objetivo era isso, a abertura econômica dos países, para que eles se sintam e fiquem com a economia mais aberta, permitindo aí a entrada do capitalismo de empresas estrangeiras para prevenir outra grande depressão. Promover a democracia pelo mundo, especialmente na Ásia e na África. Alguns países africanos foram libertos, por exemplo, do colonialismo, do imperialismo europeu, graças a essa política, e também foram influenciados pelo capitalismo dos Estados Unidos, assim como outros países europeus também foi influenciado pelo socialismo soviético. Tanto asiáticos quanto africanos, esses países. Então o objetivo dos Estados Unidos era promover a democracia, tirar os ditadores do poder e implantar um sistema democrático em que o povo escolhe os seus governantes. E outra era deter a expansão do comunismo, então fazendo abertura de mercado, promovendo aí a democracia e expansão do capitalismo, iria com certeza deter e combater o comunismo, a expansão comunista pelo mundo. Do outro lado, o objetivo da União Soviética era criar uma maior segurança para si. O objetivo principal era ter segurança, e para isso idealizou essa cortina de ferro, que era protegida, digamos assim, pelos países da Europa Oriental. Estabelecer fronteiras defensáveis, então eles tinham esse objetivo de implantar armar militarmente essas fronteiras e manter a defesa, incentivar governos amigos e suas fronteiras, governos amigos como Cuba, como China, como Iugoslávia e a Europa Oriental, assim como outros países na África e na Ásia, incentivando, dando recursos tanto financeiros como recursos armamentistas e recursos de construção, além de expandir o comunismo pelo mundo. A ideia dos soviéticos era que vencer essa Guerra Fria e tornar todos os países um grande mundo socialista. Os Estados Unidos, percebendo a ameaça socialista, começou a promover políticas para controlar essa expansão comunista. Daí surgiu a doutrina Truman, do presidente Truman, até de 1945 a 1953, que tinha essa política em que os Estados Unidos apoiava os países que tivessem ameaça de domínio dos soviéticos. Então, no momento em que um país tivesse essa ameaça de domínio, os Estados Unidos davam apoio. A Grécia foi o primeiro país a receber quantidade de armas e suprimentos em 1949 para derrotar os comunistas. Então, a partir desse exemplo da Grécia, outros países, a exemplo da Coreia do Sul, a exemplo do Vietnã, que perderam, mas a maioria dos países em que os Estados Unidos deram esse apoio terminou vencendo os comunistas. Paralelo à doutrina Truman, os Estados Unidos promoveu um plano de reconstrução para os países arrasados pela Segunda Guerra Mundial. Esse plano ficou conhecido como Plano Marshall, justamente por conta do secretário de Estado dos Estados Unidos, George Marshall. A partir de 1947, ele anunciou o plano e teve o objetivo de ajudar economicamente os países da Europa Ocidental a se reestruturar e a recuperar dos danos causados pela guerra. E com isso, os Estados Unidos ajudando os europeus
abriria um mercado para produtos americanos, então beneficiando a indústria americana. Então não foi apenas para ajudar, ele tinha um plano por trás dessa ajuda. O que eles queriam era justamente fornecer matéria-prima e produtos americanos na Europa. Uma Europa próspera estaria melhor preparada para resistir à expansão comunista. Então tinham aí dois objetivos principais, que era beneficiar as indústrias americanas e evitar o avanço comunista para a Europa Ocidental. Além do Plano Marshall e da doutrina Truman, do outro lado, a União Soviética também teve as suas agências e seus planos de reconstrução para as nações socialistas. Teve a Comiform, que era a organização para congregar partidos comunistas europeus, para expandir o comunismo e aumentar a influência desses partidos comunistas dentro dos países democráticos. E o objetivo era impor o partido único. O que eles queriam era justamente implantar o comunismo e extinguir os partidos políticos, onde o Partido Comunista seria o único partido. E eles ainda tinham a cara de pau de chamar essas repúblicas de democracia popular, em que só um partido manda e só uma pessoa que manda no partido. Então como pode-se dizer que seria uma democracia onde não há liberdade? Onde não há liberdade de política, não há liberdade de expressão, não há liberdade de imprensa, não há liberdade da população de ir e vir. Então isso não é democracia. Eles chamaram assim. E outro lado teve também o Conselho para Assistência Econômica Mútua, a Comecon, que foi fundada para justamente integrar a economia das nações do leste europeu, assim como os Estados Unidos tinha o Plano Marshall para reconstruir os países da Europa Ocidental. A União Soviética criou o Comecon para reconstruir as economias dos países do leste europeu. Também formaram-se alianças militares. Do lado dos Estados Unidos formou-se a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que foi fundada em 1949 e teve o objetivo de coordenar a defesa mútua dos países membros em resposta a um ataque por qualquer entidade externa à organização. Então, qualquer ataque a um dos países da OTAN seria tido como um ataque ao grupo todo. Então todos os grupos iriam se defender mutuamente contra o agressor. Assim como a União Soviética também teve o Pacto de Varsóvia. A OTAN ainda existe hoje, o Pacto de Varsóvia se extinguiu, e o objetivo do Pacto de Varsóvia era coordenar a defesa mútua também de agressões militares, visando principalmente a defesa do leste europeu. Esse era o objetivo. Os objetivos eram bem parecidos. Se uma entidade fora do bloco agredisse um dos países, todos os outros países seriam considerados atingidos e iriam revidar. Um dos aspectos mais envolventes da Guerra Fria foi a corrida armamentista, que tinha propaganda como principal forma de mostrar o seu poderio militar. Então o objetivo era mostrar quem tinha mais armas e as armas mais potentes. Então a primeira bomba nuclear foi detonada pelos Estados Unidos em 1945 no Japão, mas a União Soviética veio a fazer o teste de sua primeira bomba atômica em 1949, alcançando aí a tecnologia nuclear dos Estados Unidos. Os Estados Unidos criou a primeira bomba de hidrogênio em 1952, sendo que a bomba de hidrogênio nunca foi ativada, nunca foi testada, ela apenas existiu. Ela é 1000 vezes mais potente do que as bombas lançadas no Japão. E um ano depois, a União Soviética desenvolveu a primeira bomba de hidrogênio, em 1953. Além disso, criaram muitas outras quantidades de bombas espalhando tanto pelos países capitalistas quanto pelos países socialistas. A União Soviética espalhava essas bombas para um possível ataque nuclear contra os Estados Unidos, assim como os Estados Unidos também espalhou essas bombas em todos os territórios, tanto europeu quanto asiático, e também dos navios, porta-aviões nucleares e submarinos nucleares que tinham essas ogivas, poderiam ser lançadas de qualquer lugar. Então essa corrida armamentista foi uma guerra em que um não atacou o outro devido a esse equilíbrio, porque se um atacasse o outro iria
é, é, acabar com todo o planeta. Por isso a denominação de equilíbrio do terror, onde eles se respeitavam porque sabiam que tanto um como o outro possuíam um grande arsenal nuclear e iriam matar, acabar, extinguir a vida no planeta. Daí para frente, as grandes potências passaram a acumular arsenais nucleares cada vez maiores em todos os países ao qual tinha influência. Além da corrida armamentista, a corrida espacial era uma forma de propaganda para mostrar a tecnologia espacial. Quem tem mais tecnologia para dominar o espaço. O presidente Kennedy fez um pronunciamento convocando os Estados Unidos para enviar um homem à Lua e trazê-lo de volta a salvo até o fim da década de 60. Apollo 11 foi lançado à Lua em 16 de junho de 69. Foi quando os primeiros astronautas foram pisar na Lua e retornaram. Já a União Soviética, que saiu na frente da corrida espacial, lançou o primeiro satélite artificial, chamado Sputnik, em 1957. Então, os soviéticos já tinham a tecnologia espacial. Já tinham a tecnologia de colocar em órbita um satélite. Esse satélite apenas emitia um bip, tinha uma bateria e um transmissor de rádio que transmitia esse bip o tempo todo até a bateria descarregar. Foi também a União Soviética que lançou a primeira nave espacial tripulada, a Vostok 1, e foi tripulada por Yuri Gagarin, foi o primeiro homem a ir para o espaço. Também foi a União Soviética que lançou o primeiro ser vivo, com a cadela, chamada cadela Laika, que foi para o espaço, mas não voltou. O Yuri Gagarin retornou. Ele foi o primeiro cosmonauta. Os americanos que vão para o espaço são chamados de astronautas, já os soviéticos ou russos que vão para o espaço são chamados de cosmonautas. Então ele fez um voo orbital e depois retornou. Foi também a União Soviética que lançou o primeiro satélite, e colocar em órbita esse satélite na Lua. Então quando os americanos foram para a Lua e pousaram na Lua, os soviéticos já tinham um satélite orbitando o nosso satélite, um satélite artificial orbitando o satélite natural. Com o passar do tempo, devido à priorização do sistema socialista soviético de priorizar a indústria de base, priorizar armas, priorizar a tecnologia espacial, esse sistema soviético entrou em colapso e terminou se acabando aos poucos. Em 1969, os Estados Unidos iniciaram a negociação para diminuir as armas nucleares, diminuir os arsenais nucleares. De 1972 a 69, a segunda rodada de negociações, primeiro tratado firmado para reduzir o fabrico de armas nucleares. Então, primeiro eles reduziram as armas, depois reduzir a fabricação para gradativamente irem diminuindo esses arsenais nucleares que estavam já a ponto de destruir a Terra 3 vezes a quantidade de armas acumuladas que eles tinham. Em 1990, a Guerra Fria começou a se extinguir de fato, o colapso do sistema socialista soviético veio à tona e não mais tinha condição de sustentar as suas repúblicas. A Alemanha se reunificou, tornando-se assim uma Alemanha só, capitalista, e o símbolo do fim da Guerra Fria foi a queda do Muro de Berlim. Foi quando máquinas e homens chegaram a derrubar esse muro, unir novamente as pessoas alemãs. No começo da década de 1990, o presidente da então União Soviética, Mikhail Gorbachev, começou a implantar planos de reformas para liberdade econômica e reestruturação econômica. O primeiro plano foi a Glasnost, que significa reformas políticas para abrir o mercado de liberdade partidária, liberdade política, liberdade de imprensa. Então, priorizando a liberdade das pessoas e das empresas. Também promoveu privatizações de empresas para tornar o país capitalista e com liberdade econômica. E a perestroika foi justamente essa reestruturação econômica da União Soviética, partindo da sua dissolução em 15 repúblicas
E a partir daí cada república começou a declarar sua independência e a Rússia tornou-se o país onde a população tinha mais liberdade e também liberdade econômica e política. Assim, todos os países, começando pela Estônia, Letônia e Lituânia, começaram a declarar a independência da União Soviética, depois os outros, Belarus, Ucrânia, Moldávia, Geórgia, Azerbaijão, Armênia, Turcomenistão, Uzbequistão e Cazaquistão, e a Rússia como o grande país, sendo que todos eles declararam-se independentes e a partir daí começaram a reestruturar sua economia, abrindo para o mercado internacional, tornando-se países capitalistas. Esses países satélites da União Soviética eram os países que recebiam influência da União Soviética, que também se reestruturaram e abriram a sua economia. A Alemanha Oriental deixou de existir e se reunificou com a Alemanha, tornando-se um país só. Então, a Tchecoslováquia, Polônia, Hungria, Romênia e Bulgária eram os países satélites que reestruturaram sua economia e tornaram-se economia capitalista. A Iugoslávia e a Albânia eram países comunistas que romperam com a União Soviética e mantiveram seu domínio por algum tempo, até o final da década de 1990. Eles ainda eram socialistas. Houve uma guerra muito sangrenta na Iugoslávia, que também se separou e reestruturou a sua economia toda. Agora vamos responder essa pequena atividade. A primeira questão: o que motivou a Guerra Fria? Você vai responder quais foram os motivos para essa Guerra Fria existir. Quais potências lideraram a Guerra Fria e quais eram seus sistemas político-econômicos respectivos? Que tipo de sistema político-econômico eles defendiam, as grandes potências? Quais alianças militares se formaram durante a Guerra Fria? Qual era o objetivo dessas alianças militares? Lembrando que tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos firmaram alianças militares com seus aliados. Então, quais eram essas alianças e qual os seus objetivos? O que foi a corrida armamentista, qual o objetivo dessa corrida? E o que foi a corrida espacial? Qual o objetivo tanto da corrida armamentista quanto da corrida espacial?